Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue neste canal e também no Instagram. É novo aqui? Seja muito bem-vindo. Nós temos um curso a respeito da nossa querida e amada Umbanda. Os vídeos principais, para que você tenha uma noção básica a respeito da nossa amada Umbanda, estão lá. Começa no número 1, 2, no máximo número 3, até o número 40. Aí você vai ter uma boa noção da nossa Umbanda. E os demais vídeos, claro, são importantes a partir do 40, mas são relacionados com questões pontuais. Claro, completam esse conhecimento que você vai ter a oportunidade de ter contato com esse momento inicial, do lado 1, 2 ou 3 até o 40, tá? Então, dá uma olhada, dá uma maratonada nesses vídeos para você que quer saber mais a respeito da Umbanda, tenha conhecimento. E aí depois, preparado, você vai ter a oportunidade de esclarecer outros detalhes que a gente não fica repassando nesses outros vídeos, porque já foram esclarecidos em vídeos anteriores. Mas deixa o seu joinha aí, curte, né? Para dar uma força para o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter conhecimento, acesso a esse conteúdo, né? A saber mais a respeito da nossa amada e querida Umbanda. Se inscreva no canal, clique no sininho para que seja notificado quando colocarmos novos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre métodos divinatórios. Não são métodos adivinhatórios, tá? Que adivinhatório vem de adivinhação. É divinatórios, ou seja, são métodos que ligam o ser humano ao sagrado, né? Por isso divinos, né? De divinatórios, de divino, liga o ser humano ao sagrado, que fala sobre o que pode vir a acontecer, não é? Ou que está por vir, né? O ser humano sempre, na sua vida inteira, questionou, né, o motivo da sua estadia sobre a Terra e principalmente o mistério que envolve o seu futuro. A insegurança em relação ao porvir fez com que o homem tentasse, de diversas e diferentes maneiras, prever o que lhe estava reservado, precavendo-se desta forma da má sorte, ao mesmo tempo em que assegurava a efetivação de acontecimentos tidos como benéficos. Muitos são os processos utilizados nesta finalidade. E no decorrer aí dos séculos, diversos sistemas oraculares foram desenvolvidos e largamente acessados, com maior ou menor possibilidades de erros e de acertos. Dentre os sistemas oraculares utilizados pelos humanos, na ânsia de descobrir o seu futuro, ou contar as deidades com finalidade de desvendar o motivo de suas provações, destacamos alguns, como a astrologia, por exemplo, a cartomancia, ou seja, que pode se dividir em tarô de Marsella, né, que é um tarô específico, e o tarô de cigano, ou seja, ligado ao povo cigano, é um tarô específico também. O jogo de runas e o mais conhecido para nós, umbandistas e candoblecistas, o Merim de Logum, ou
Erim de Logum, que quer dizer o jogo de 16, porque Merim de Logum, ou seja, Logum seria 20, de menos Merim ou Erim seria 4. Então 20 menos 4 é 4 menos 20, é ao contrário, né? Seria o jogo de 16, que é feito com 16 búzios. E também o Ipele e Fá, dentre outros. Quase todos os oráculos, independente da sua origem cultural, tendem ao aspecto religioso, sugerindo sempre uma prática ritualística de caráter muito mais místico do que científico. No Brasil, o sistema divinatório mais amplamente divulgado, aceito e praticado é o popularmente conhecido como jogo de búzios, o Merim de Logu ou Erim de Logum, que tem as suas origens aí nas religiões africanas, mais especificamente no culto de Orunmila. Vamos traduzir um pouquinho. Orun é entendido como céu, mi, comigo, lá, fala. Então, Orunmila, o céu fala comigo, que seria o orixá da sabedoria, orixá da adivinhação. A nossa cultura assimilou de forma notável os costumes oriundos do continente africano, legados pelos escravos, que no decorrer de vários séculos foram trazidos aqui de forma trágica e brutal. Para o brasileiro, como para o africano, não cai uma folha de uma árvore sem que para isto não haja uma predeterminação espiritual ou um motivo de fundo religioso. As forças superiores são sempre solicitadas na solução dos problemas do cotidiano e, seja qual for a religião processada pelo indivíduo, a prática da magia é sempre adotada na busca de soluções, mesmo que esta prática mágica seja velada ou mascarada com outros nomes. Na presente exposição, no presente vídeo, se pretende apenas demonstrar a mecânica do funcionamento do jogo de búzios, por exemplo, do oráculo de Fá, sua interpretação, a sua forma, como pode apresentar soluções para os problemas que dioturnamente apliquem às nossas existências, sendo certo que o acesso aos mesmos deve ser feito por pessoas iniciadas no candomblé e exige um conhecimento profundo. Então, meus irmãos, o nosso vídeo vai pincelar apenas alguns detalhes. Oráculo divinatório de Ifá. Denomina-se oráculo divinatório de Ifá o sistema de adivinhação utilizado por babalaos, que são os sacerdotes da religião tradicional Yorubá, consagrados, então, esses sacerdotes ao culto de Orunmila, que é o deus da adivinhação e da sabedoria, considerado aí o principal divindade do sistema religioso do culto aos orixás. Claro que depois de Olodumare, ou Olorum, que seria o Deus Supremo. Babalaô, pai do segredo, é o sacerdote de maior importância desse sistema em questão. Todos os procedimentos ritualísticos e iniciáticos dependem de sua orientação e nada pode escapar ao seu controle. Para absoluta segurança e garantia de sua função,
o Babalaô dispõe de 3 formas distintas de acessar o oráculo e, por intermédio delas, interpretar os desejos e as determinações das divindades e de outros seres espirituais. Essas diferentes formas são escolhidas pelo próprio Babalaô, de acordo com a importância do evento a ser realizado, de sua gravidade e o significado religioso. Nós temos o jogo de Iquim, ou grande jogo. Por sua importância e precisão, o jogo de Iquim é utilizado exclusivamente em cerimônias de maior relevância e só pode ser acessado pelos babalaôs, sendo direito exclusivo desta casta sacerdotal. Compõe-se de 21 nozes de dendezeiro, que são manipuladas pelo adivinho, de forma a proporcionarem o surgimento de figuras denominadas odus, portadoras de mensagens que devem ser codificadas e interpretadas para que sejam corretamente transmitidas aos interessados. Os odus são portadores de forma cifrada dos conselhos, exigências e orientações dos seres espirituais. Determinam o tipo de sacrifício exigido e a que tipo de entidade deve ele ser oferecido. O Iquim são selecionados e dos 21, somente 16 são colocados na palma da mão esquerda do adivinho, que, com a mão direita, num golpe rápido, tenta retirá-los dali de uma só vez. A configuração do Odu é determinada de acordo com a quantidade de Iquim que sobram na sua mão esquerda. Se restarem 2 nozes, o adivinho fará sobre o seu opom, que é o tabuleiro de madeira, recoberto de um pó sagrado, conhecido como hierossum, um sinal simples, pressionando com o dedo médio da mão direita o pó, espalhado sobre a superfície do tabuleiro. Se ao contrário restar apenas uma noz, o sinal será duplo, marcando com a pressão simultânea dos dedos anular e médio. Esta operação é repetida tantas vezes quantas forem necessárias para que se obtenha 2 figuras compostas, cada uma de 4 sinais simples ou duplos, superpostos verticalmente, o que proporcionará o surgimento de 2 colunas inscritas da direita para a esquerda, uma ao lado da outra. Se na tentativa de pegar os iquins sobrarem mais de 2 ou nenhum, a jogada é nula e deve então ser repetida. As 2 figuras surgidas desta operação indicarão o signo Odu que está regendo a questão, apresentando-se como responsável por sua solução, mas outros deverão ser sacados para o completo desenvolvimento da consulta. Todo este procedimento é revestido de um verdadeiro ritual e cada figura surgida e inscrita no tabuleiro é saudada com cânticos, com rezas específicas que têm por finalidade garantir sua fixação e proteção, assim como ressaltar o respeito com que são tratadas. O jogo de Opelê. O jogo de Opelê obedece à mesma ritualística exigida pelos Iquim, sendo com este exclusividade também do Babalaô. Trata-se, no entanto, de um processo mais rápido, já que um único lançamento do rosário divinatório proporciona o surgimento de 2 figuras que, combinadas, formam um Odu. O colar ou rosário aqui usado é formado por uma corrente de qualquer metal, onde são presas 8 favas,
conchas ou quaisquer objetos de forma e tamanhos idênticos, que possuam um lado côncavo e outro convexo, que irão possibilitar, de acordo com suas disposições, em cada lançamento, a leitura do Odu que se apresenta. Existem correntes confeccionadas com pedaços de marfim, pedaços de osso, cascas de coco, etc. Sendo que a preferência, na maioria dos babalaôs, recai sobre um determinado tipo de semente natural da África Ocidental, conhecida como a fava de Opele, que, por sua forma, adapta-se perfeitamente às necessidades do rosário divinatório de Ifá. As favas ou outros materiais utilizados para este fim são presas pelas extremidades a uma corrente, mantendo entre si uma distância sempre igual, com exceção das quartas e quintas favas, que guardam entre si uma distância um pouco maior do que a que separa das demais, o que torna possível a manipulação por parte do adivinho. Na hora do lançamento, a corrente é segura neste exato local pelos dedos indicador e polegar da mão direita. Suas pontas pendentes são batidas de leve sobre o solo, o que permite que suas favas se agitem livremente, balançadas algumas vezes e lançadas com as pontas voltadas para o adivinho. Cada perna da corrente contém 4 favas. Apresenta uma figura, considerando-as fechadas como um sinal duplo e as abertas como um sinal simples, que deverão ser transcritos para a superfície do tabuleiro de Opon e Fá. Todo o procedimento é idêntico ao jogo de Iquim. As figuras são escritas no Opon, saudadas, interpretadas e decodificadas pelo Babalaô. As rezas e cânticos são os mesmos, só o processo de apuração é que é diferente. Vamos ao Merindilogum, ou chamado Jogo de Búzios. O Jogo de Búzios tornou-se no Brasil o sistema oracular mais amplamente aceito e difundido. Raros são os indivíduos residentes aqui na nossa terra que nunca tenham recorrido aos seus serviços, quer seja por simples curiosidade ou mesmo por real necessidade. Na nação Angola, diferente do Queto, são utilizados 21 búzios e não 16. No Queto são 16, Angola 21. É Exu quem, através dos búzios, intermedia esta comunicação entre os homens e o mundo espiritual, levando os pedidos e trazendo os conselhos e orientações, os recados e as exigências. Uma outra vantagem que o jogo de búzios apresenta sobre os outros sistemas oraculares existentes em nossa terra é o fato de não somente diagnosticar o problema, como também apresentar a solução, através de um procedimento mágico denominado Ebó. Necessária se faz uma explicação sobre a principal chave do sistema divinatório objeto desse nosso vídeo. As figuras ou signos denominados Odus, portadoras das revelações e mensagens, é que tornam possível a existência do oráculo, assim como a sua coerência. Na realidade, os Odus são os caminhos, os destinos daquela pessoa. Os Odus de Ifá são divididos em 2 categorias distintas. Os Odu Meji, que são duplo ou repetidos 2 vezes, são em número de 16 e compõem a base do sistema, sendo por isso conhecido também como Odu principais. Os Omodus ou Amolu representam a combinação dos 16 Meji entre si,
o que proporciona a possibilidade de surgimento de 240 figuras, que compostas ou combinadas e somadas aos 16 principais, nós temos o número de 256 figuras oraculares, 256 odos ou caminhos. Tá? Então, 16 vezes 16 resulta em 256. É indispensável, portanto, a qualquer pessoa que pretenda fazer o jogo de búzios, um conhecimento no mínimo razoável dos 16 ou do Meiji, seus significados, suas características, suas recomendações, as suas interdições, o tipo de bênçãos ou de maus argúrios dos quais podem ser portadores, com os quais o orixá e demais entidades podem estar relacionados, os tipos de sacrifício que determinam e etc. O conhecimento é muito extenso. Como vemos, trata-se aí de uma tarefa que, por sua importância e responsabilidade, ele exige, além da iniciação específica, né, via de regra para jogo de búzios, a pessoa precisa ser iniciada no candomblé, no culto de nação, pelo menos por este método que eu estou apontando aqui neste vídeo. Há outros métodos que são jogados e realizados por sacerdotes de Umbanda não iniciados no candomblé, mas que seguem outra forma. Exige, então, do sacerdote muita dedicação, muito sacrifício e, principalmente, muitas horas e horas de estudo. Para deixar ainda mais evidente a impossibilidade de acesso dos 256 odus que compõem o oráculo, devemos observar que aqueles que integram o jogo de búzios possuem, em grande parte, nomes diferentes dos utilizados no Iquim ou no Opelê, e aí nós temos a seguinte relação: Ocarã, um búzio aberto; Egioco, 2 búzios abertos; Itaugundá, 3 búzios abertos; Irossum, 4 búzios abertos; Oxê, 5 búzios abertos; Obará, 6 búzios abertos; Odi, 7 búzios abertos; Edionile, 8 búzios abertos; Ofum, 10 búzios abertos; pulei Ossá, volto Ossá, 9 búzios abertos. Aí sim, Ofum, 10 búzios abertos; Warin, 11 búzios abertos; Eli, Egi, Lacheborá, 12 búzios abertos; Egio, Lobon, 13 búzios abertos; Ika, 14 búzios abertos; e Obeogundá, 15 búzios abertos; Aláfia, 16 búzios abertos; e Opirá, 0 búzios, ou seja, todos os búzios fechados. Há quem admita que se pode saber o Odu do dia do nascimento através da soma desses números, mas há também quem não aceite de forma alguma este método. A nós, que não somos iniciados no candomblé, não cabe dizer se está certo ou se está errado. E também esse não é o intuito do nosso canal, de modo que apenas expomos o método utilizado. Quem achar válido, siga-o. Se não achar válido, abandone. Simples assim. Não precisamos brigar nem discutir por isso. Faça então as contas com a data real do seu nascimento e veja abaixo qual é o seu Odu regente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pessoa aleatoriamente que nasceu no dia 4/6/1968. Então eu ponho 0 mais 4 mais 6
mais 1, mais 9, mais 6, mais 8, igual a 34. Reduzindo, porque tudo que passa de 16 deve ser reduzido. Então, 34 é 7, então o Odu seria o 7. Ok? Em cada Odu responde um ou mais orixás, sendo que a identificação de qual divindade se manifesta está relacionada com este ou aquele Odu depende muito da nação de Candomblé e pode variar de casa para casa. Aqui, a seguir, apontamos o que aprendemos e o que sabemos dos nossos estudos e da frequência aos terreiros de Candomblé. Não estou falando que isto é uma verdade absoluta. Estou apenas lhes repassando o que aprendi. Se você aprendeu de forma diferente, respeito o seu aprendizado, mas exijo que seja respeitado também, na condição de estudioso e não iniciado no culto de nação. Em nenhum momento eu disse aqui que sou iniciado no Candomblé. Sou apenas um abia, frequentador do Candomblé. Sou um bandista, mas também frequentador do Candomblé. Ok, meus irmãos? Seguindo, foi importante seguir esses esclarecimentos para que não venham pedras, não é verdade? Primeiro, número 1, Ocaran. Então, Odu regido normalmente por Exu. Ejioko é o número 2, Odu normalmente regido por Ibeji e Oba. Número 3, Etau Ogundá, Odu regido por Ogum. Número 4, Irosum, Odu regido por Emanjá e pelos Eguns. Oxê é o 5, Odu regido por Oxum. 6, Obará é um Odu regido por Xangô e Oxóssi. 7, Odi, Odu regido normalmente por Obaluayê. 8, Edionile, Odu regido por Oxaguian. 9, Ossá, Odu regido por Emanjá e Iansã. 10, Ofum, Odu regido por Oxalufã. 11, Owarim, Odu regido por Iansã e Exu. 12, Eli Lacheborá, Odu regido por Xangô. 12, número dos 12 ministros da justiça, número da justiça, número de Xangô. 13, Egiolobom, é Odu regido por Nanã e Obaluayê. 14, Icaori, Odu regido por Oxumaré e Euá. Número 15, Obé-Ogundá, regido por Orixá Tempo. 16, Aláfia, Odu regido por Oxalá e Orumilá. Jogo de confirmação. Então nós falamos do Merim de Logum e do Erim de Logum, mas existe também o jogo de confirmação, que é formado por 4 búzios. Esta modalidade é usada, como o próprio nome sugere, para confirmar as caídas feitas anteriormente com jogos de búzios. Ou ainda, esta forma é usada para obter respostas rápidas. Por exemplo, 4 búzios abertos significa tudo ótimo, tudo perfeito. 3 búzios abertos e um fechado significa um talvez, né? Pode dar certo o que você perguntou, mas pode não ter alguma coisinha atrapalhando. 2 búzios abertos e 2 fechados. A resposta é afirmativa. Eu até tenho uma certa compreensão disso, de que seja afirmativa, mas vejo que há grande dificuldade a ser superada. 3 búzios fechados e um aberto, a resposta é negativa, ou seja, não será realizado. A dificuldade é muito grande para que isso aconteça. Agora, se todos os 4 búzios caírem com as partes fechadas para baixo,
que não, aí não se deve insistir em perguntar o que se quer saber, pois além de ser nula esta caída, ela vem acompanhada de maus presságios. Então, 4 fechados, não se deve prosseguir no jogo. Além disso, esse jogo de confirmação, ou jogo de 4 búzios, também é chamado de jogo de Exu, porque, segundo alguns antigos babalorixás, quem responde nesse jogo é Exu pela precisão e rapidez nas respostas. Mas este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu curtir aí, deixa o seu joinha, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos. Axé!